A Prefeitura de Poconé continua reforçando o atendimento à população menos favorecida neste período de pandemia do novo coronavírus, o Covid-19. Na sexta-feira, dia 31 de julho, foram entregues 42 cestas básicas de alimentos para famílias que moram na comunidade ribeirinha da Ilha do Piraí. A região faz divisa com os municípios de Barão de Melgaço e Nossa Senhora do Livramento. E para que o benefício chegasse a muitas famílias, o trajeto teve que ser dessa forma, através de barco, para atravessar aqui o rio e levar, então, essa assistência aos moradores aqui da região do Piraí, em Poconé. A ação foi realizada pela Secretaria Municipal de Assistência Social, em parceria com a Secretaria Municipal de Agricultura, e visa ajudar as famílias ribeirinhas que tiveram as condições de trabalho e sobrevivência modificadas devido ao novo coronavírus. É essas famílias que a assistência social do município de Poconé tem corrido atrás para poder alcançar com a ajuda. Além dos alimentos não perecíveis, as famílias também receberam cobertores, kits de educação infantil contendo caderno de desenho e lápis de cor, dentre outros, e verduras e rapaduras, estas oriundas da agricultura familiar do próprio município. A associação lá do Imbê andou doando as 40 rapaduras para nós entregar aqui. A associação lá da Campina Doce, os produtores, cada pessoa lá simples, humilde, mas deu um pouquinho de verdura. O pessoal do Rodeio Sumilto, a família Sumilto, lá a comunidade Bom Jesus do Rodeio também ajudou essa doação. E o senhor Urbano, lá da Campina Doce, doando a banana. Então aqui nós hoje, de Benedito, estamos entregando tomate, pepino, jiló, pimenta de cheiro, berinjela, rapadura e vários outros legumes para essas famílias. Não bastasse a pandemia do Covid-19, as famílias ribeirinhas da Ilha do Piraí enfrentam outra imensa dificuldade, que é a longa estiagem na região. Muitas delas vivem exclusivamente da pesca, e com o nível baixo dos rios, os peixes também ficam escassos, deixando os ribeirinhos sem a sua principal fonte de renda. Mas agora, com as cestas básicas de alimentos e demais itens, eles terão maior tranquilidade para enfrentar este momento difícil. Aqui a gente agradece por tudo que faz, as pessoas humildes, né, que precisam. E uma ajuda a mais nunca é demais, porque Deus toca no coração das pessoas e vê as pessoas que precisam. Ajuda a mais nunca é demais. Isso aí é uma ajuda muito boa, né? Bom mesmo. Agora nem o peixe não tá pegando. Agora esse tempo ficou feio o peixe pra cá. O rio secou demais e arruinou mesmo. Tá olhando pra nós, né? Na crise que nós estamos hoje, né? Fica melhor, né? Antes tá difícil as coisas. Agora tá bom, melhorou bastante. Fica maravilhoso, né? A gente agradece muito para Deus, vocês tudo. Que Deus se apoie para nós. Ainda vai dar mais ainda para nós, se Deus quiser. Ajuda bem, né? Uma ajudarinha, é bom. Além do caráter social, medidas como essa também auxiliam na proximidade entre as instituições públicas e os moradores ribeirinhos, como, por exemplo, a Dona Maria Pedrosa, que, segundo seus familiares, tem 102 anos de idade e, na oportunidade, foi atendida por uma assistente social que fez parte da caravana. Hoje nós estivemos aqui com a assistente social Jordana, fazendo vários atendimentos. Já fizemos alguns encaminhamentos para a nossa saúde do município. Estas ações também são acompanhadas pela Câmara Municipal de Vereadores. Como legislador, em nome da Câmara Municipal, estamos muito gratos, muito satisfeitos por esse trabalho de alcance às pessoas mais necessitadas. Vale ressaltar que durante as entregas, todas as medidas de prevenção ao contágio do Covid-19 foram tomadas, bem como foram repassadas diversas orientações sobre os cuidados sanitários para prevenir a doença e também distribuídas máscaras de proteção facial. Vamos nos cuidar, vamos cuidar de nós e do nosso companheiro, que se você se prevenir, você previne por você e acaba prevenindo as pessoas que chegar próximo a você. Então é um momento assim de pedir muito a Deus a proteção, que Ele é o nosso Todo-Poderoso, mas também não deixar de fazer a nossa parte e o nosso cuidado.